E a quântica tem ainda uma outra consequência interessante, que é que antes do fóton ou do elétron marcar um ponto sobre a tela, eu não posso dizer nada sobre onde esse elétron está. Ou seja, a quântica destrói a nossa ideia. Todo mundo tem essa ideia na cabeça, os físicos também, de que as partículas têm uma trajetória. Caso contrário, por exemplo, não existiriam goleiros, né? Porque se as partículas não tivessem trajetória e a bola se materializasse num ponto do golo, coitado do goleiro não teria muita coisa para fazer, né? Mas então, o problema que acontece é o seguinte, e essa foi uma discussão filosófica importante em Copenhague, lá pelos anos 20. Esse ponto aqui, ou seja, o fato do elétron deixar essa marca nesse ponto, quando acontece? É um fenômeno que acontece quando o elétron bate o filme fotográfico, ou acontece quando alguém revela o filme e um observador consciente enxerga o resultado do experimento. E isso é bem interessante porque, ao mesmo tempo que a física quântica destrói muitas das coisas que são de senso comum para nós, por outro lado, coloca aquela ideia de observador consciente num patamar diferente, ou seja, de novo, é como se fosse introduzida uma separação entre o mundo físico e o observador. E essa ideia era muito molesta para o próprio Schrödinger, que foi o criador da mecânica quântica, e por isso ele propõe esse paradoxo, né? Ele diz, bom, coloquemos um gato numa caixa, aqui nessa garrafa térmica tem uma substância radiativa, se a substância radiativa emite um quanto de radiação, então isso vai quebrar por algum mecanismo que não interessa, vai quebrar uma garrafa de veneno e o gato vai morrer envenenado. Então a pergunta do Schrödinger é, bom, quando que o gato morre? É quando a ampola de veneno se quebra e ele respira o veneno? Ou é só quando o dono abre a porta da gaiola e descobre se ele está vivo ou ele está morto? E até lá ele estaria num estado superposto aí de zumbi ou de morto-vivo. Bom, essa crítica do Schrödinger foi retomada por vários outros físicos, e o problema da medição e do observador consciente na mecânica quântica é ainda um problema aberto e com muito diferentes interpretações, né? Especialmente enquanto ao papel do observador consciente. Alguns dão a solução extrema para um lado e dizem, não, o que acontece é que todo o universo está no observador consciente. Ou seja, o universo não é uma realidade exterior, sino que é uma projeção dentro da minha consciência da realidade exterior. Então, o que acontece quando não estou observando, quando não estou pensando no assunto, não é relevante. E, no outro extremo, tem as pessoas que dizem, não, quando esse fenômeno acontece, nós temos uma bifurcação de universos, tem um universo em que o gato continua vivo e um universo em que o gato morreu. Essa aqui é a teoria dos N-universos, né, que é uma das muitas interpretações da física quântica. E esse gráfico é interessante porque serve também para o nosso problema, então, de início, que se nós somos capazes de tomar decisões, se nós somos capazes de escolher o universo em que nós queremos navegar. Então, aparentemente, depois do que a gente viu de física, tanto a física clássica, supostamente determinística, como a física quântica, as duas são indeterminísticas e as duas nos dizem que o nosso comportamento, no mínimo, seria errático, ou seja, que não há livre-arbítrio.
Mas a física não é a única ciência que estudou esse problema. Nós temos experimentos de neurociência em que são feitos exames de ressonância magnética em pessoas na hora de estar decidindo, tomando decisões muito simples, por exemplo, escolher entre duas cores que aparecem numa tela ou entre duas formas geométricas. Isso para evitar aquela ideia de que a gente escolhe seguindo o princípio do prazer, né? Porque, em princípio, escolher entre um triângulo e um quadrado na tela do computador pode ser que tenha implicações inconscientes, mas não sei se necessariamente associadas ao princípio do prazer, né? Tem a ideia de que todo estaria já gravado no DNA, mas sofreria efeito do meio ambiente. O meio ambiente modifica o comportamento das pessoas, né? E tem a realidade de que nós não somos completamente livres, né? Nós estamos submetidos a regras, convenções, leis, então uma série de limitações à nossa liberdade, tanto que existem vários tipos de teorias, né, chamadas o determinismo duro, o indeterminismo duro, o compatibilismo, em que a indeterminação é compatibilizada com a existência de uma vontade livre, e o libertarismo, que, é claro, diz que existe realmente liberdade, e todas essas posições têm pessoas brilhantes e pessoas que pensaram muito no problema, defendendo uma ou outra posição. Por exemplo, o William James descreve o processo de decisão como um processo de duas etapas. Na primeira, a mente escolhe várias alternativas, em princípio aleatórias, ou seja, várias opções de ação. Então, eu projeto na mente as diferentes imagens e, na segunda, uma vontade adequadamente determinada escolhe uma dessas opções, né? Ou seja, ele defende um tipo de livre escolha. Mesmo entre opções que seriam aleatórias, tem uma liberdade de escolha. E aqui nós temos um contemporâneo do William James que diz que se os atos da vontade acontecem sem uma causa, então nós poderíamos deduzir que da característica dos estados antecedentes, que qualquer solução poderia estar entre as possibilidades. E depois temos as pessoas que certamente não têm liberdade. Uma delas são as que são afetadas por o síndrome de Tourette, uma desordem psíquica que faz com que a pessoa haja em forma incontrolada e muitas vezes a ação é exatamente o contrário do que ele quer fazer. Bom, aqui eu não vou me estender muito. Nós temos o Spinoza, que diz que a vontade não pode ser separada do intelecto, mas que não existe uma coisa como livre-arbítrio, porque de alguma forma todo já está na mente de Deus, e como para Deus não existe tempo, ele presencia todo em forma simultânea. Para o Bertrand Russell não há livre-arbítrio, ele diz que a escolha voluntária é uma coisa que nós imaginamos. E o Richard Dawkins, ele apoia essa ideia, mas o que eu achei interessante, se a gente vai até as últimas consequências, é que essa ideia é uma negação da responsabilidade. Se não existe livre-arbítrio, não há responsabilidade pelos nossos próprios atos, então ninguém deveria ser premiado ou castigado, porque o que as pessoas fazem não é por escolha própria, é simplesmente por outras causas. As possíveis causas a gente já viu ao longo da exposição. O Einstein é outro defensor de negar o livre-arbítrio, né? Então,
ele retoma as palavras de Schopenhauer: o homem pode fazer o que ele quer, mas não pode querer o que ele quer. Ou seja, não pode decidir o que ele quer. Bom, e aqui temos outros cientistas, o Darwin, o Daniel Dennett, que eu já citei, o Schopenhauer, que já foi citado. Então, temos várias. Vocês veem que a maioria são, porque é o que aparentemente mostra a ciência, a maioria são contrários à ideia de que a gente tenha realmente liberdade para decidir, e alguns antagonizam isso. Para terminar, uma frase do Samuel Johnson, que é um pouco o resumo do que nós falamos até aqui. Todas as teorias são contra o livre-arbítrio, toda a experiência é a favor, e eu acho que, primeiro, eu acho que não é possível chegar a uma conclusão, afortunadamente, mas a minha impressão é que algum grau de escolha os seres humanos temos e alguma responsabilidade nós temos, mas certamente que há muito mais influência do acaso do que a gente acredita. Então, eu acho que a gente, sem renunciar à responsabilidade, tem que levar em consideração toda a componente de acaso que tem as nossas vidas. Você assistiu à palestra Determinismo, Física Quântica e Livre-Arbítrio, do professor José Roberto Iglesias. Obrigada pela companhia e até a próxima!